chegada. A chegada também A era, chegada era um era- momento também de trabalho, mas de Muito diversão. trabalho. Feito à mão. Chegava-se com uma foice, assim, que isto chama-se uma foice. Cá, nesta aldeia, noutras aldeias dão outro nome. Mas aqui é uma foice. Aí. Olha, isto é uma foice, o rabo de madeira, que isto são os dedais. Eu também não me ajeitava muito bem com ela, porque Mas lembro-me da minha mãe usar. isto era para não cortar os dedos. Porque chegava-se o pão, as ervas, davam o pão, o trigo e centeio, agarrava-se assim com a mão e botava-se a foice, mas mais rente ao chão. E como era mais rente ao chão, para não cortar. E só eram dois. Ainda se conhece aqui a foice de chegar lá e libertava os dedos. As mulheres eram 2, os homens eram 3. Talvez por atar, porque eles depois tinham que atar o pão. Eu não sei, os homens tinham 3 dedos. Dos homens é este, as mulheres só tinham 2. É engraçado. Era assim. Era para não... Para não se cortar, Para não cortar evitava os dedos. cortar-se. E- Porque como andava muito rente, a mão ao pé da foice, Pois. para apanhar o pão, sem querer, a gente, porque depois ao fazer o mangado, que chamava-se o mangado, aqui o que se apanhava, e depois ia-se com a foice e fazia-se assim para pôr na gabela. A gabela eram uns poucos de mangados, de mãos cheias de pão. E depois da gabela é que era o molho feito. Eram os homens que apertavam, ou se era com baraço, se era trigo. Se não, era centeio, era com o próprio centeio. Chamava-se uma grinheira, que se tirava do molho, ou já do primeiro molho atado. O molho era um espetava-se, feixe. É tipo um feixe. E depois fazia-se para atar outro. E era assim que se fazia. Com esta cantarinha ia-se a buscar água para beber. Isto eram as cantas, havia as maiorzinhas e mais ou menos isto. Que era depois as que jogávamos a cântara na Páscoa com ela, que as partíamos às mães. Que andávamos atrás delas para as partirmos. E este era para ter a água fresca. Ia-se às poças Pois, das às- hortas mais perto que havia e poças Onde fosse a água melhor, mais fresca. buscar a- Antigamente havia em qualquer lado, não é? a buscar Agora a água. Depois dos molhos, era preciso apanhá-los às costas, chamava-se a juntar o pão, fazia-se um bornal, que era tipo de um bornal, um montão, mas bem composto, porque chovia e nos molhava, não se repassava para baixo, só tinha que chover muito, só se molhava a primeira camada. Ficava ali todo cruzado, assim, os molhos uns nos outros. Depois daí era a carreja. Que era a carreja? Era o carro das vacas, e as vacas, mais duas pessoas, um homem e, em regra geral, uma mulher ou uma rapariga. Se havia rapazes em casa, iam, senão, a mim tu como, que era eu tinha que Eu ir. fui algumas vezes. Era dar os A molhos dar o pão, não com é? uma espalhadora, com uma gancha grande, espetava-se o molho de cada vez, tumba para o carro, e o que estava em cima do carro a compor. Os carros vinham bem compostinhos para as eiras. Fazia-se uma meba, assim uma roda grande, no fundo muito largo, toca de compor, toca de compor, toca de compor, toca de compor, até que ficava assim em pirâmide. Conforme os homens já sabiam, conforme o pão que tinham, já calculavam para botar a roda em baixo. Que era para depois, fechava-se a mesa, ficava assim, fechadinha. Só um molho, para a última era um molho só para fechar. Que para fechar, podia chover, que também não se repassava. A água escorria por ela abaixo. Depois daí vinham as malhas. Antigamente,
era tudo à mão, não havia máquinas para malhar. Eram os molhos espalhados nas eiras, era um trilho puxado às bestas, aos jumentos, Eu ainda andei em cima do trilho. do trilho. É, Ao redor, em cima do trilho, porque tinha que alguma coisa que fazia peso, não é? a esmagar a espiga para sair o grão. E depois a palha era sacudida por as mulheres. E ficava depois o colmo. Isso, Com que se enchiam os colchões. os colchões. E Antigamente havia os colchões outros- eram cheios de palha, outras não é? malhas a malho, que ainda era, acho que era o trilho, era a malho, que eram dois paus, um mais comprido, outro mais curto, preso com umas correias, um no outro, ia tumba, e tumba, e tumba, tanto os homens de um lado e tantos do outro. E não se batiam uns aos outros, tinham que andar ali certinhos. Uns iam daqui para lá e outros vinham de lá para cá. Chamava-se. Depois já veio as trilhadeiras. Depois, no meu tempo, isto ainda me lembra, mas por pouco. Pois, lembro Mas de depois já criança, eram as não é? trilhadeiras, que eram as malhadeiras, a malhar, depois já era, toca botar os molhos para lá, a pôr, a meter o pão, chamava-se assim, e o grão saía para um lado e a palha saía para o outro. Depois a palha, o grão ia para os sacos, ia a ser pesada, e a palha era com os engaços que as mulheres tiravam da traseira da malhadeira a arrastarem para depois fazer o medeiro. No medeiro andavam os homens com umas vendas a botar, porque o medeiro ia alto. Quando estava baixo, muito bem, mas depois subia muito alto e também ficava depois em pirâmide. E no medeiro andavam pessoas a compor o medeiro, com umas palhadoras, a compor para ficar ali tudo bem certinho. Era assim, os trabalhos eram muito duros, os trabalhos naqueles tempos.